A divindade de Cristo, uma análise de Zacarias, capítulo 3, 1 e 2. Olá, meu nome é Thiago Santana e eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos juntos. Hoje eu quero falar com você sobre o texto de Zacarias, capítulo 3, um texto que é muito importante para nós falarmos da divindade de Cristo. Eu tenho um vídeo, por exemplo, falando do servo sofredor, parte 1, onde eu mostro que o servo sofredor seria divino. Tem um outro texto meu aí sobre Zacarias, capítulo 12, verso 10, ali uma tradução de Zacarias, capítulo 12, verso 10. Dê uma olhadinha aí no canal, tá certo? Sem mais delongas, vamos ler o texto. Eu vou começar lendo o texto em português, na João Ferreira de Almeida atualizada, tá certo? Que eu tenho aqui em mãos. O texto diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então veja, aqui ele fala este um tição tirado do fogo, se referindo a Josué. Então aqui nós temos uma cena de juízo. E por que nós temos uma cena de juízo? Já já você entenderá isso melhor. Antes disso, leremos o texto em hebraico e faremos uma tradução literal do texto. Você pode acompanhar o texto na tela. Diz assim, o capítulo 3, verso 1. Vaiar eni, e me mostrou, Yehoshua. E me mostrou Yehoshua. E me mostrou a Josué, Hakohen Hagadol. E me mostrou a Josué, o sumo sacerdote. Continuemos. Omed Lipanai Malach Adonai. Então, e me mostrou a Josué, o sumo sacerdote, na presença, em pé na presença do anjo do Senhor. Ok? Então, em pé na presença do anjo do Senhor. E o texto continua. Vei ha-Satan omed al yeminu le satano. Então, e Satanás em pé à direita, para acusá-lo. Então, nós temos aqui o primeiro texto, e Satanás à direita para acusá-lo. Aqui nós temos uma cena de juízo. E nós vemos uma cena de juízo para elucidar melhor isso. Abra sua Bíblia no Salmo 109, aí, no verso 6, para nós elucidarmos um pouco esse texto aqui. Aqui em Salmo 109, verso 6, nós temos aquilo que nós chamamos de paralelismo sinonímio na poesia hebraica, tá certo? Onde a linha de cima solta uma ideia e a linha de baixo completa essa ideia. Por exemplo, no verso 5 você tem assim: pagaram-me o bem com o mal. E embaixo diz: o amor com o ódio. Então você tem uma frase em cima e a mesma ideia embaixo, completada com outras palavras. E aí você tem o verso 6, que é o verso aqui que nós vamos trabalhar, o verso 6 e 7 um pouquinho. Diz assim: suscita contra ele um ímpio, e a sua direita esteja um acusador. Então ele solta a ideia em cima, completa embaixo. E a sua direita é um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Então aqui você tem nitidamente uma cena de julgamento. O salmista ele está invocando um julgamento. Ele está invocando um julgamento e ele mostra aqui a cena de um julgamento. Ele diz assim: o acusador à direita, então ele está falando daquela pessoa que transgrediu e tal, ele está invocando um julgamento contra essa pessoa, e ele diz assim, que quando essa pessoa for a julgamento, esteja o seu acusador à sua direita. Então o acusador ele ficava à direita. E aqui nós temos Satã à direita, e nós temos uma cena de julgamento também. Alguns comentaristas pensam assim, eu concordo com eles. Aqui em Zacarias capítulo 3 nós temos uma cena de julgamento, e eu creio mais especificamente no santuário celestial. Tem um vídeo meu, inclusive, aí no meu canal sobre o santuário celestial no Antigo Testamento, ok? Bom, tendo isso em vista, vamos ao verso 2. O verso 2 diz assim: Vaiomer e disse Adonai, nós temos o tetagrama, Vaiomer e disse Adonai el Hassatan, E disse Adonai a Hassatan.
Yegear Adonai, Berra Hassatan, Veigear Adonai Berra. Então, nós temos aqui a tradução literal do hebraico. Adonai disse a Satã, Adonai te repreenda. Essa é a tradução literal, como você está vendo aí. E disse Adonai a Satã, Adonai te repreenda. Isso é a tradução que é feita, por exemplo, pela Bíblia Hebraica da Sefer, que eu tenho ela aqui atrás, e também pela Bíblia Judaica do Rabino David Stenser. Ali ele traduz Adonai disse a Satã, Adonai te repreenda. E na da Sefer é traduzida como o Eterno disse a Satã, ao acusador, o Eterno te repreenda. Por que isso nos fala muito? Primeiro, porque aqui você tem duas vezes o tetagrama. Como aparece o tetagrama, como você está percebendo aí no texto em hebraico, aparece o tetagrama na primeira parte, né? Disse Adonai a Satã, Adonai te repreenda. Como que aparece duas vezes o tetagrama? Ou seja, dois deuses no texto? Bom, isso indica uma coisa. O Malach Adonai, o anjo do Senhor, que é mencionado no verso 1, ele é divino. Ele é Deus também. O Malach Adonai, o anjo do Senhor, ele é Deus. E inclusive aqui nos traz até mesmo uma elucidação. Porque se nós olharmos, por exemplo, lá no livro de Judas, no Novo Testamento, capítulo 1, verso 9, o arcanjo Miguel, que creio ser Cristo, o próprio Deus lá, ele diz a Satanás, né? O Senhor te repreenda. E algumas pessoas acham que Cristo, o arcanjo Miguel não pode ser Cristo porque ele não repreendeu a Satanás. Mas veja, aqui em Zacarias capítulo 3, o próprio Deus diz para Deus de novo, ou seja, nós cremos aqui eu creio aqui que seja o Messias, Cristo, o Malach Adonai apresentado no verso 1 e também Cristo, e o Senhor, Deus Pai aqui. Nós temos no hebraico essa ideia. E é interessante porque a palavra aqui, Igear, como você está vendo aí, essa partícula em vermelho, o Hirek e o Yod que você está vendo, ela é a terceira pessoa do singular. E a palavra está no tronco qual imperfeito. É o tronco qual imperfeito, terceira pessoa do singular. O tronco qual ele pode ser expresso no imperfeito de duas formas. Ou um futuro, ou um presente em andamento. E é exatamente isso que nós temos aqui, um presente em andamento. Porque nós temos uma cena de julgamento e os dois estão ali na presença do Eterno. Um como acusador e outro como réu. Né? Que Josué na sequência vai ser perdoado, vai ser cobrido de vestiduras brancas e tudo mais. E o interessante é que a palavra grega usada na Septuaginta, deixa eu pegar aqui a Septuaginta, em Zacarias capítulo 3, verso 2, é eptemoi, como está aí na tela. Essa palavra está no auristo. A mesma palavra é usada no grego lá em Judas capítulo 1, verso 9. Só tem um capítulo, Judas 9. Lá em Judas capítulo 1, verso 9 aparece eptemoi também para repreende. Essa palavra está no auristo no grego. Então ela traz a mesma ideia que o tronco qual no imperfeito como está aqui. Ok? É a mesma ideia. Então, literalmente, Cristo... Ele é Deus, ele é apresentado como Adonai pelo próprio tetagrama sagrado aqui. Aparece o tetagrama sagrado, como você está vendo aí. E ele está dizendo, o Senhor te repreenda. Ou seja, como se Deus não pudesse ser Deus, né, por repreender Satanás, então nós temos um problema. Porque aqui aparece o tetagrama sagrado e esse que é representado pelo tetagrama sagrado, que eu creio que ser o Malach Adonai, ser Cristo, o próprio Deus, no verso 2, ele diz, olha, Satanás, o Senhor te repreenda. Ou seja, Adonai disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Adonai te repreenda. Então, aqui, Zacarias capítulo 3, nós temos uma cena de juízo, nós temos
Deus Filho aqui, Deus Filho, nós temos o Malach Adonai, o anjo do Senhor. Cristo aparece como o anjo do Senhor em alguns textos aí, como Miguel. E ele está aí evocando aí sua divindade. E ele não tem nenhum problema em dizer: o Senhor te repreenda. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você goste deste vídeo. O Senhor abençoe a sua vida. Lehitraot e até a próxima.